Qual seria a forma ideal da gente cuidar das nossas plantinhas? Primeiro, conhecendo-as e vendo quais são os cuidados fundamentais de cada plantinha, de cada espécie. Tá aqui mais um vídeo nosso no YouTube da Flores e Frutas, onde a gente destaca os cuidados de cada plantinha, onde a gente vai te dar dicas para você fazer com a sua plantinha para que não venha perder. Sejam bem-vindos. Antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe a sua sugestão. Vamos fazer esse feedback aí, é muito importante. Gente, é mais uma série dos nossos vídeos aqui no canal, onde a gente vem destacar quais os cuidados de cada plantinha. E hoje eu selecionei algumas, onde eu vou levar para vocês os cuidados de cada uma. É muito legal a gente receber dicas assim, onde a gente venha cuidar das nossas plantinhas, para que elas não morram, para que elas sempre venham ficar bonitas. E é muito legal esse intercâmbio. A gente faz essa troca de informação, onde a gente só consegue ter coisas positivas. Eu aprendo, você aprende, e assim a gente vai passando. E assim a gente vai passando os nossos conhecimentos e as pessoas vão fazendo com as suas plantinhas e evitam o pior, né? Porque se a gente não cuidar das nossas plantinhas, elas acabam morrendo, não é verdade? Porque muitas vezes a gente também tem que observar quais são os sintomas de cada plantinha. Porque às vezes a gente compra uma plantinha e ela tá lá falando que é de sol, e às vezes não é, às vezes é de claridade. Com o tempo a gente vai adquirindo, né, esse jeitinho de observar as plantinhas e a gente consegue sucesso com isso. Por exemplo, hoje eu vou trazer essa aqui, ó, é uma estrela escarlate, que é uma bromélia. Essa bromélia aqui, ó, ela é uma bromélia de claridade. E a gente tem duas tonalidades, tem ela em vermelho e amarelo. O importante é você saber que essa plantinha não gosta do solo úmido. O solo úmido vem prejudicar muito essa plantinha. Por que a gente, em todos os nossos vídeos, a gente vem sempre destacando, frisando mesmo esse assunto da importância do solo não ficar úmido? Porque as raízes apodrecem. E a raiz é onde a planta alimenta, onde ela precisa estar sadia para ela ter um crescimento rápido e saudável. Então essa é uma plantinha que não suporta o sol. Você não pode colocá-la no sol porque ela queima suas folhas. A água é moderadamente, porque senão ela vai apodrecer e você vai perder a bromélia inteira. Ela vai tombar para um lado, aí quando você puxar ela vai sair inteirinha, porque ela vai estar podre. Então é uma plantinha que você tem que colocar na claridade. É ideal para a gente fazer decorações dentro de casa, fazer aqueles vasos decorativos maravilhosos e colocar sempre no lugar onde for iluminado, bem claro, tá? Então, não é difícil você cuidar dessa plantinha. É uma plantinha que você chega a regar quase uma vez por semana. A gente evita deixar muita água parada aqui nos seus caules. Aqui na copa, né, que é a flor que a gente fala, a gente não molha para não estragar a flor. Então são esses cuidados essenciais que a gente deixa a plantinha saudável. Você fazendo isso, ela só vai ficar cada dia melhor, certo? Agora a gente vai para mais uma que eu gosto muito dessa plantinha. Eu acho essa planta bacana. A gente consegue fazer decorações lindíssimas com essa planta. E além do mais, essa plantinha, ela sempre tá na moda. É a begônia maculata. A begônia maculata também não é muito diferente da bromélia. Ela, o sol vai correr suas folhas, então a gente não pode colocar no sol. Ela tem que ficar na claridade.
A gente tem que fazer uma adubação sempre frequente nessa plantinha para ela crescer. Também temos que fazer uma poda para ela poder se desenvolver e cada vez encher mais. Então não é difícil também cuidar dessa plantinha. Então os cuidados são bem simples. É uma planta que tem que ficar na claridade. Você vai fazer aquele estilo, a gente vai regar a plantinha e vai esperar secar o solo para regar novamente, para ela não ficar úmida, para a gente não perder a plantinha. A gente não vai deixar no sol porque suas folhas são muito sensíveis, o sol vai corroer. E a adubação é importante nessa planta, porque ela tem que estar bem alimentada, ela tem que estar nutrida para ela soltar os seus cachos de flor, porque essa planta dá flor. É uma planta que não dá muito trabalho. É uma planta que a gente consegue fazer aquela decoração maravilhosa, deixando aqueles cachepô maravilhosos, naquela sala bonita. Sabe, são plantas que enriquecem, né, o ambiente. E não são plantas difíceis de cuidar. E nessa plantinha aqui também, gente, a gente pode fazer aquela adubação orgânica, pode fazer adubação química. A escolha é sempre sua. Agora a gente vai falar um pouquinho da Angelônia. Angelônia, essa é uma planta que a gente consegue deixar na jardinagem. A gente consegue fazer trabalhos incríveis com ela, porque é uma plantinha que requer mesmo sol. Então, quanto mais sol, mais bonita ela vai ficar. Lógico, gente, que a gente tem aquela preferência. Eu sempre digo para todo mundo que o sol anda muito quente. Então, a Angelônia é muito fácil a gente fazer aqueles trabalhos na jardinagem, porque ela suporta muito bem o sol. Mas a gente tem que regar quase todos os dias, gente, porque a planta, quando ela está no sol, ela sente muito. E eu sempre brinco, falo para o pessoal que hoje, o solzão de hoje em dia, é muito mais forte do que alguns anos atrás. Então a gente tem que regar sempre pela manhã e depois no final da tarde, dependendo de cada espécie. Nunca regar naquele horário de pico de sol, sabe? Porque você vai regar, a planta vai gostar, mas como as raízes estão lá embaixo na terra, aí a água vai para lá e o calor, aquele vapor, vai acabar cozinhando a sua raiz. Então você vai acabar perdendo a plantinha. Então essa planta é muito simples. Você vai regar quase todos os dias, porque ela vai estar no sol. Você vai fazer aquela adubação perfeita para ela poder desenvolver, porque é uma planta que consegue florir quase o ano todo se você der alimento para ela. O alimento é o adubo, né? Você pode usar o adubo você pode usar o adubo químico e o orgânico, da sua escolha. O NPK eu já falei, a gente vai ver qual a necessidade da planta e vai aplicar aquele adubo correto. E os orgânicos a gente vai apelar, gente, para tudo aquilo que a gente conhece, a gente vai fazer. E uma observação, a gente nunca deve colocar adubo químico demais, porque a gente acaba queimando a planta. Então, cuidado com isso, tá? Então, essa é a Angelônia. Vamos para mais uma plantinha. Agora a gente vai falar do lírio da paz. O lírio da paz é uma planta que quase todo mundo reclama que não dá certo com essa plantinha. Mas tem alguns detalhes que você tem que fazer para ela poder desenvolver e ficar perfeita. Ela não gosta de terra úmida, gente. Quase todas as plantas não gostam de ficar com aquela terra úmida, porque prejudica a raiz. Então é uma planta que a gente nunca pode colocar no sol, porque o sol vai corroer a sua planta, mas a gente consegue usar na jardinagem, naqueles lugares onde há o sombreado, né? E ela fica bonita, ela vai estar na terra, ela vai crescer até muito mais depressa. Mas para a gente cultivar ela no vaso, a gente tem que dar uma atenção muito grande. É uma planta que toda hora está seca, então a gente tem que regar, mas a gente tem que tomar todo aquele cuidado especial para não deixar o vaso encharcado para ela não morrer. Então a gente tem que ficar de olho, né? Você deixando ela no lugar mais claro, logo as suas folhas, né, vão ficar mais bonitas e os brotos vão sair e a flor também. Então ela vai florir quase todo ano se você deixar ela num lugar bem claro e não pecando nem na rega, porque ela não pode ficar muito úmida,
E também não pode deixar de fazer aquela adubação. Toda planta precisa de uma adubação, porque toda vez que a gente faz aquela rega na planta, a planta vai perdendo as suas proteínas com a água que vai vazando daquele processo que a gente fez, daquela rega que a gente fez. Então a gente vai regar e ela vai escorrer, então ela vai embora. E outra coisa que eu não gosto e que eu não faço, e quando eu posso, eu falo pro pessoal, nada de pratinho parado embaixo do vaso, gente. Você sabe por quê? Vai ficar muito úmido, a terra não vai secar, as raízes vão ficar comprometidas, elas vão apodrecer as pontinhas, e eu já expliquei que é onde a planta alimenta, onde faz aquele crescimento todo. Então ela vai ficar muito danificada. Então é preferível você regar a planta e depois você coloca ela lá naquele lugar onde você vai enfeitar, tudo bonito. Deixar a água toda escorrer e esperar secar a terra para você regar novamente. É muito simples você cuidar da planta. Eu sei que dá um certo trabalhinho, mas é prazeroso demais quando a gente começa a fazer esses processos e acaba gostando, né? Então vamos para a última aí, que eu gosto dessa planta e eu falo que essa planta é quase uma mutante. Eu brinco com todo mundo e falo, gente, essa planta é um X-Men. Porque o lambari roxo, gente, o lambari roxo a gente consegue fazer vasos decorativos, usar na jardinagem, usar dentro de casa, fora de casa, enfim. Essa é uma planta que eu falo que é adaptável mesmo. E só quem deixa essa plantinha morrer é quem não gosta mesmo de flor. Porque ela tem uma resistência muito grande. E eu falo que é uma plantinha que a gente tem que regar quase todo dia, porque ela vai estar no sol. Se ela estiver dentro de casa, a gente vai regar menos. Então, são aqueles conhecimentos que a gente precisa ter para a plantinha não sentir, tá? E ela tem aquela forma de mudar de cor. Se você deixar ela no sol, ela vai ficar mais avermelhada. Se você deixar ela no lugar mais claro, ela vai ficar um verde mais claro. Agora, se você deixar ela no lugar mais escuro, ela não vai morrer, mas ela vai ficar muito mais escura, com as pontinhas todas prateadas. Então ela tem uma tonalidade fora do comum e a gente consegue fazer uma decoração maravilhosa com essa plantinha. E toda planta, gente, eu falo que a gente tem que fazer adubação, porque ela perde proteína ao longo do tempo. A terra fica mais dura, a gente vai regando, ela vai perdendo a vitamina. Então, eu sei que é difícil a gente, de 2 em 2 meses, refazer todos os vasos. Então, se você conseguir fazer de 3 em 3 meses, já é excelente, porque é um tempo muito bom para ela ficar com nutrientes dentro do vaso. Eu sei que o ideal seria de 2 em 2 meses. Tem planta que a gente faz até de 1 em 1 mês para ela não ficar feia. Tem planta que exige muito mais cuidado. Então, são aqueles cuidados básicos que a gente faz. Essa plantinha a gente consegue fazer muda fácil. A gente consegue cultivar ela também na água. Então, são plantas que a gente consegue fazer aqueles vasos maravilhosos, aquela decoração maravilhosa. É muito fácil a gente ter um lambari roxo. E ele dá cada vasos incríveis. Jardineira, a gente consegue colocar nos canteiros, a gente consegue fazer vasos pendentes, a gente consegue fazer jardim vertical. Nossa, a gente pinta e borda com essa plantinha. Uma planta muito mais resistente, então ela não exige muito do seu tempo. O lambari roxo é uma plantinha muito resistente, que não exige muito do seu tempo, e você vai ficar muito feliz em ter essa planta dentro da sua casa. É mais um vídeo nosso aqui no YouTube, onde a gente conseguiu destacar mais algumas plantinhas nesse vídeo, mostrando para vocês quais são os cuidados de cada uma, de uma maneira rápida e objetiva. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, sua sugestão, se inscreva no canal, isso é muito legal, isso é top demais.